Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann. E eu quero dizer para vocês que a gente já está normalizando as nossas atividades. A gente teve um problema técnico desde a semana passada, onde a gente teve que mudar um pouquinho as edições, mas a semana que vem tudo já volta ao normal. Mas essa semana eu também lancei vários quadros, né? Sobre escrita criativa, dicas de filmes, curiosidades de Hollywood e muito mais. Amanhã a gente tem um vídeo super legal falando sobre terminologia de filme, você não pode perder, onde eu vou começar a trazer todos os nomes e profissões que a gente trabalha no cinema, então vai ser bem interessante, que eu vou trazer muita coisa legal, vou falar muito sobre roteiro, produção, direção, o que um diretor de fotografia faz, muito sobre edição também, como funciona toda a parte técnica de pós-produção, então vai ter muita coisa bacana no canal a partir de agora, vou trazer muita coisa sobre literatura também, no domingo a gente já tem um vídeo super legal, onde eu vou trazer como surgiu a escrita, quanto tempo ela tem, mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre concursos e antologias. Por que eu vou deixar de falar um pouquinho sobre sinopse e processo editorial? Porque assim, não adianta eu explicar todo o processo editorial para vocês aqui e vocês continuarem escrevendo somente um gênero. Hoje em dia, o mercado editorial, ele está bem competitivo, tá? E quanto mais você souber, melhor vai ser para você. Então, o que eu quero te explicar hoje é o seguinte. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de escrever um gênero só. Entretanto, se você escrever somente um gênero, você vai ficar muito conhecido somente por aquele gênero e não vai te dar experiência em outros gêneros. E isso é onde pega muitas vezes nos autores. Por quê? Porque se você só escreve poesia, você nunca vai entender ou nunca vai saber como é que se escreve um conto ou uma prosa, entende? Ou uma história de romance ou uma história de suspense. Se você participar de antologias e concursos literários, você vai abrir a sua mente, vai abrir um leque de oportunidades onde você vai começar a se conhecer melhor como escritor. E aí é onde eu quero que você entenda o meu pensamento aqui e por que eu estou te falando isso hoje. Pensa bem, eu por muito tempo escrevi só poesia, muito tempo mesmo. Depois eu comecei a escrever pequenas histórias, porque eu fui praticamente forçada a escrever pequenas histórias devido à minha faculdade. Então eu tinha que escrever, eu tinha que fazer relatórios enormes criticando e analisando roteiros. Isso fez eu abrir a minha cabeça para uma outra realidade. Porque como eu só escrevia poesia antes, eu não sabia como funcionava as outras partes da escrita. Quando eu comecei a estudar roteiro, a direção, produção, eu tive que abrir a minha cabeça e entender que eu tinha que fazer outro tipo de escrita, eu tinha que entender outro formato de escrita. Não que cada história a gente vai seguir uma linha de escrita diferente. Não, não funciona assim. Nem todos é assim. Claro que um roteiro de cinema, ele funciona de um formato, o roteiro de novela é de outro, o roteiro de uma série de TV é de outro. Sendo que tem as séries de TV de 30 minutos e a série de TV de 1 hora, que a gente pode trabalhar com diferentes atos, ou seja, de 3 até 6. Só que tem um porém, gente. Quando você escreve com livros, ou melhor, você está escrevendo livros, você tem que seguir algumas regras, principalmente se você está escrevendo romance, suspense. Já a poesia, ela é muito livre, não tem um número de estrofes ou de versos que você tem que seguir. Só se você está seguindo o soneto, que daí o soneto já tem aquela regra principal, que é 4 versos nas 2 primeiras estrofes e 3 versos nas 2 últimas. Senão, não é soneto. Mas por que eu estou falando para você participar de outras antologias? Porque vai abrir para você a oportunidade de você mostrar o seu trabalho, conhecer novos escritores, participar de eventos virtuais ou presenciais e você ganhar experiência com isso, tá? A partir do momento que você entende isso, você consegue construir a sua carreira literária.
O meu objetivo aqui não é só passar informação para você simplesmente ver o vídeo e depois não mudar nada na sua vida. Não, o meu objetivo aqui é ajudar você a crescer na sua carreira literária. É você entender como funciona o mercado literário e você conseguir trazer essas informações que eu te trago para a sua vida e desenvolver elas. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre biografia. Como a gente faz uma boa biografia? Se você não viu ainda, eu vou deixar o link abaixo. É bem interessante e vai te ajudar bastante como você escrever uma boa biografia. Por que eu estou falando isso? Quando você participa de algum concurso literário ou antologia, você vai começar a entender que, primeiro, você vai ter que seguir um regulamento. Segundo, você vai ter que seguir o padrão de escrita desse texto. Se ele é um conto, quantas folhas tem que ter? Ou melhor, laudas. Ou é por caracteres? Qual é o formato da fonte que estão pedindo? Tem o número da fonte? Tudo isso são informações importantes. Prazo de entrega, gente. Você tem que seguir o prazo de entrega. Outra coisa, está pedindo uma biografia para você? De quantas linhas? Foto está pedindo para você? Então, tudo isso você vai ter que enviar. E isso vai te dar também um certo entendimento para você seguir regras e para você se colocar no compromisso de fazer isso, de escrever isso, tá? Por exemplo, agora tem muitas antologias que estão surgindo sobre o Dia dos Namorados, que é em junho, e do Dia das Mães, que é no próximo mês de maio. Isso vai fazer com que, se você participar de algumas, você não vai poder escrever uma poesia aleatória. Ou você vai escrever uma poesia homenageando a mãe, ou você vai escrever um conto homenageando a mãe. Pode ser a sua, pode ser a sua avó, pode ser a sua tia, enfim, mãe de uma forma geral. Isso vai trazer para você um assunto muito específico. Isso vai ajudar você a entender que ou você escreve desse jeito, ou você não vai entrar na participação. Então, quando você começa a usar outros tipos de escrita ou outros tipos de narrativa, você vai começar a desenvolver mais as técnicas de escrita que você vai começar a aprender. Porque, querendo ou não, se você simplesmente fica no seu casulo, aonde você não vai para lugar nenhum, você já está acostumado com aquilo ali. Então, você vai usar só o mesmo tipo de vocabulário, o mesmo tipo de estrutura e o mesmo tipo de formato. Já se você sai um pouquinho do seu casulo e começa a ver um outro mundo, você vai começar a entender que você vai ter que usar um outro tipo de formato, um outro tipo de narrativa, e você vai ter que usar um outro tipo de vocabulário. É isso que eu quero que você entenda. Quanto mais concursos literários e quanto mais antologias você participar, melhor vai ser para o seu desenvolvimento como escritor. Outra coisa bem importante, gente, são sarais literários. Existem vários por aí que você participa online e você pode usar esses sarais para promover os seus poemas ou os seus outros trabalhos que você escreve. Mas uma coisa importante, gente, tem muitos sarais que acontecem que não é somente no Brasil, não. Tem sarais que acontecem no Chile, Peru, África, Angola e por aí vai. Então, você pode entrar nesses grupos aonde estão oferecendo alguns desses sarais. Isso vai fazer com que você ganhe conhecimento. Você vai conhecer pessoas diferentes, você vai ter material para mostrar também para outras pessoas e para colocar na sua biografia. Então, tudo que você puder fazer para enriquecer a sua carreira literária vai ajudar você no futuro. Deu para entender? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu joinha, de comentar, de compartilhar o canal e me seguir. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau, tchau!